Agora a gente vai falar então sobre o desemprego estrutural, o conjuntural e a mais-valia, né? O exército de reserva, desculpa. Então, o desemprego estrutural, né? O desemprego, na verdade, todos os tipos de desemprego, eles ocorrem por quê? Porque o número de emprego disponível no mercado de trabalho, ele é insuficiente para proporcionar emprego a todas as pessoas que desejam, né? Não há vagas para todas aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho. Existem diferentes tipos, então, de desemprego. Esse primeiro desemprego que a gente vai ver é o estrutural. Então, pelo que ele é gerado? O desemprego estrutural, ele é uma consequência das mudanças estruturais na economia, que ele pode ser uma mudança tecnológica na produção, como por exemplo a introdução de máquinas, né, no processo produtivo, e também ele pode ser uma mudança nos padrões de consumo. Por exemplo, tá, as montadoras. As montadoras, elas têm cada vez mais investido em máquinas no processo produtivo. Essa introdução de máquinas no processo produtivo, elas geram consequentemente, uma diminuição da mão de obra humana, levando, consequentemente, a essas pessoas a serem demitidas do seu trabalho. A gente tem várias empresas que buscam cada vez mais a automação do seu processo de produção, né? E ao buscar a automação do processo de produção, consequentemente, essa máquina que vai ser introduzida nessa empresa, ela vai levar pessoas a não precisarem fazer este trabalho. E essas pessoas, ou elas terão que ser realocadas numa outra atividade da empresa, ou elas serão demitidas, né? Eu conheci uma vez uma fábrica de produção de móveis, uma fábrica grande, e eles mostraram para nós como funcionava, né? Que máquinas que eles tinham. E eles nos mostraram uma máquina que eles compraram da Alemanha, uma máquina bastante cara, na faixa de R$1 milhão. Só que na concepção deles, essa máquina ela era bastante recompensadora do ponto de vista econômico, porque ela fazia o trabalho de 40 pessoas. O que essa máquina fazia? Essa máquina, ela colocava junto as peças de mesmo tamanho, mesmas cores, ela separava as peças de madeira, então conforme diferenciações que elas eram programadas, e ela cortava a madeira em poucos instantes, conforme o computador mandava, né, o comando para ela. Então eles precisavam de apenas uma pessoa para dar os comandos para a máquina do que ela teria que fazer, economizando, então, o trabalho de 40 pessoas. Sabendo que uma máquina, ela não fica doente, uma máquina, ela não precisa se alimentar, ela não precisa parar para algum tipo de necessidade da pessoa, ela não tem direito a férias, né? Ela não tem salário, ela apenas tem o seu custo, né, e a sua manutenção. O que ela, conforme o tempo, né, ela vale muito mais a pena. Então é nisso que muitas empresas acabam investindo e que elas acabam gerando aí, então, o desemprego estrutural. Outro exemplo de desemprego estrutural é gerado por mudanças nas tendências de consumo, né, como a gente falou. Por exemplo, há empregos hoje que não existem mais por causa das mudanças. Por exemplo, alfaiates. Alfaiates hoje é um emprego extremamente em desuso, quase extinto. Por quê? Porque surgiram roupas prontas, né? E que não precisam mais do trabalho do alfaiate. Os consertadores, os técnicos que consertavam máquinas de datilografar, ou até mesmo os datilógrafos, né, que escreviam na máquina de escrever, que tinham conhecimento de como funcionava a máquina de escrever. Hoje eles não têm mais trabalho, eles tiveram que se readaptar por causa da chegada do uso do computador. Ou eles aprenderam como consertar computadores, ou eles ficaram desempregados, né? Por exemplo, a Kodak. A Kodak era uma grande empresa, né? Vocês lembram do que era utilizada a Kodak? O que a Kodak fazia? Máquinas fotográficas, né?
Lembram que a mãe falava, vamos tirar pega lá a Kodak pra gente tirar uma foto, né? Então, ter uma Kodak era símbolo de ter algo importante, que era uma máquina de tirar foto. Hoje a Kodak é falida, né? Hoje a Kodak não existe. Por quê? Porque surgiram as máquinas fotográficas nos celulares. E aí é muito mais vantajoso você ter um celular e ao mesmo tempo uma máquina fotográfica do que você comprar apenas uma máquina fotográfica, que hoje já está em bastante desuso, né? E a falência da Kodak levou à eliminação aí de muitas pessoas ao desemprego, né? O desemprego conjuntural, ou também chamado de desemprego cíclico, ele é o desemprego que a gente está percebendo que ele está ocorrendo hoje por causa da pandemia, né? Então, ele é um desemprego gerado por causa de uma recessão na economia, por causa de uma crise. Então, a recessão na economia, ela, consequentemente, ela leva as empresas a demitirem os seus funcionários para cortar as despesas. E é uma tendência que a gente vai ver crescer, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, a parada das fábricas, justamente por causa da proliferação da pandemia, né? Consequentemente, eles vão levar empresas a terem que demitir seus funcionários com uma forma de cortar despesas. Outras, por sua vez, vão à falência e vão ter que demitir os funcionários por falência, né? A gente viu isso nos momentos de crise econômica, crise de 1929, crise de 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou, chegou até aqui no Brasil, né? E hoje que a gente percebe aí também uma crise econômica, não gerada justamente por causa do sistema capitalista, mas por causa de uma doença, né? De uma pandemia que não estava aí sendo cotado pelos economistas, né? A gente tem outros tipos de desemprego, que é o sazonal. O desemprego sazonal, então, ele acontece em determinada época do ano, justamente no período, no sistema produtivo da agricultura e no turismo, principalmente. Então, o turismo, em épocas de final de ano, ela tem um aumento, né, do emprego, por exemplo, em bares, em guias turísticos, e depois ele tem uma queda na diminuição. A agricultura também, por exemplo, em épocas de safra, em épocas de colheita, por exemplo, de maçã, que muita gente da nossa região acaba indo para as colheitas de maçã, né? Então tem um aumento no emprego. Depois ele acaba diminuindo por causa do término da colheita, né? Então é um desemprego sazonal, em época do ano ele tem emprego ou não. E um desemprego friccional, que é o desemprego natural, né? Que pode ser um desemprego temporário ou não. Esse desemprego friccional são pessoas que estão mudando de emprego, indo para as outras áreas, né? Ou são pessoas que foram demitidos, ou pessoas que estão procurando um emprego pela primeira vez, que é a taxa de desemprego natural que ela existe, né? Outra questão que eu acabei esquecendo de falar, que é o desemprego estrutural, ele não tem uma tendência de mudança. Então, esses empregos que foram eliminados, né, por causa da introdução de uma máquina ou por conta de uma mudança no padrão, ele tem tendência a não voltar a ter o mesmo tipo de trabalho. Já o desemprego conjuntural, ele é um desemprego que ele pode ser passageiro, que é um desemprego no momento de crise, que depois que a economia se restabiliza novamente, essas pessoas serão reempregadas, né? E a gente também tem o conceito de exército de reserva, que também foi um conceito criado pelo Marx. O exército de reserva é quem? O exército de reserva, então, eles são os desempregados. São aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não estão trabalhando, né? E que estão à procura de um trabalho. Essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, elas são necessárias para a manutenção do capital. Por quê? Porque elas mantêm o preço dos salários estáveis e também inibe reivindicações trabalhistas. Por quê? É que eu já tinha dado exemplo para vocês, né? Eu não estou satisfeita com o meu trabalho, eu ganho 1.500 por mês, e eu não sou insatisfeita com o meu trabalho, por conta das condições de trabalho e por conta do salário. Aí eu vou fazer uma reclamação para o meu patrão, para o meu gerente, que eu gostaria que o meu trabalho
ele tivesse um aumento, né? Um aumento na remuneração. O que ele pode vir a dizer para mim? Olha, se você não quiser este trabalho, tem um monte de pessoas lá fora que estão desempregadas e que aceitariam o mesmo trabalho que o teu por um valor menor. Por 1.200, essas pessoas aceitariam sair do desemprego. E você seria dispensada e faria parte do exército de reserva. Então, o exército de reserva, ele é uma jogada do capital para que eles mantenham os preços, salários estáveis e também não haja exigências de reivindicações trabalhistas. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem no chat. E também vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? Então, fiquem ligados aí na atividade que vocês têm para fazer.